Hollywood, 1958. O calor no set de filmagem de Rio Bravo, no Arizona, não vinha apenas do sol implacável do deserto que cozinhava a pele e derretia a maquiagem. Havia uma temperatura diferente, mais perigosa e volátil, subindo nos bastidores. De um lado estava John Wayne, o Duque, a encarnação viva da América robusta, o homem que acreditava que o suor era a única moeda válida para comprar respeito. Wayne era um general em campo. Ele chegava antes de todos, verificava as luzes, intimidava os diretores e exigia lealdade absoluta. Para ele, atuar era trabalho braçal, uma trincheira a ser cavada com disciplina militar. Do outro lado estava Dean Martin. Dino chegava no último segundo possível, muitas vezes segurando um taco de golfe com aquele sorriso de quem acabou de sair de uma festa e caiu por engano em um filme de faroeste. Ele não parecia ler o roteiro. Ele não parecia se importar. Para o olhar severo e puritano de John Wayne, Dean Martin não era apenas um ator relaxado. Ele era uma ofensa pessoal. Ele representava tudo o que o Duque desprezava. A facilidade, a falta de esforço visível, a preguiça. A tensão acumulou-se como nuvens de tempestade até o dia em que estourou. Wayne, com o rosto vermelho de fúria e frustração, encurralou Dean na frente de toda a equipe e cuspiu a palavra que, naquela época, poderia destruir uma carreira. Preguiçoso. O set congelou. Ninguém insultava Dean Martin e saía ileso. Mas ninguém enfrentava John Wayne e sobrevivia. O que aconteceu a seguir não foi uma briga de punhos. Foi uma demonstração de talento tão crua, tão devastadora e tão silenciosa que fez o gigante do cinema engolir suas palavras, baixar a cabeça e pedir desculpas. Esta é a história de como a preguiça de Dean Martin venceu a força bruta de John Wayne. Para compreender o peso desse insulto, precisamos entender o risco que Dean estava correndo. Ele tinha acabado de se separar de Jerry Lewis. O mundo dizia que Dean era apenas o homem escada, o rosto bonito, sem talento, que logo desapareceria sem a genialidade cômica de Jerry. Aceitar o papel do bêbado Dude em Rio Bravo era a aposta final de Dean. Se ele falhasse, sua carreira no cinema estaria acabada. Ele estava sob uma pressão imensa, mas, sendo Dean Martin, sua maneira de lidar com a pressão era fingir que ela não existia. John Wayne não entendia isso. Wayne via o mundo em preto e branco. Você trabalha duro ou você é um vagabundo? Ele via Dean rindo com os câmeras, brincando com o revólver, cochilando na cadeira de lona entre as tomadas. Wayne, que estava investindo seu próprio dinheiro no filme, via aquilo como desrespeito. Ele achava que Dean estava ali apenas pelo cheque, tratando a arte sagrada do western como uma piada. A explosão aconteceu numa manhã particularmente quente. A equipe estava exausta. O diretor Howard Hawks tentava montar uma cena complexa. Wayne estava impaciente, gritando ordens, tentando fazer tudo andar. E onde estava Dean? Ele estava encostado num poste, jogando uma moeda para o alto, assobiando uma melodia qualquer. Wayne marchou até ele, a poeira levantando a cada passo pesado de suas botas. Ele parou a centímetros do rosto de Dean, sua sombra cobrindo o cantor. Você acha que isso é um piquenique, Martin? Trovejou Wayne. A voz dele ecoou pelo desfiladeiro. Dean parou de assobiar. Ele olhou para cima, protegendo os olhos do sol, e sorriu. Olá, Duque. Belo dia para um passeio a cavalo, não? A indiferença foi a gota d'água. Você é um preguiçoso, gritou Wayne, apontando o dedo no peito de Dean. Você não estuda suas falas. Você não marca sua posição. Estamos todos aqui sangrando por esse filme e você age como se estivesse num bar em Vegas. Você é uma vergonha para essa profissão. Se não quer trabalhar, saia do meu set. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os técnicos pararam de martelar. Os cavalos pareceram parar de relinchar. Walter Brennan e Rick Nelson, co-estrelas, olharam para o chão constrangidos. Ser chamado de preguiçoso por John Wayne era como ser excomungado pelo Papa.
Dean Martin não se moveu. Ele não tirou o sorriso do rosto, mas o sorriso mudou. Deixou de ser o sorriso de Dino, o cantor, e tornou-se algo mais frio, mais afiado. Ele pegou o cigarro da boca, olhou para a brasa acesa e depois olhou nos olhos do Duque. Eu conheço minhas falas, John, disse Dean com uma voz baixa, calma, sem nenhum traço de tremor. E eu conheço o meu trabalho. Diga ao Hawks para rodar a câmera. Vamos ver quem precisa de ensaio. Wayne bufou, virou as costas e gritou para o diretor. Rode essa maldita câmera. Vamos ver se o cantor consegue atuar ou se vamos ter que mandá-lo de volta para o circo. A cena a ser filmada era crucial. Era o momento em que o personagem de Dean, o ex-xerife que virou alcoólatra, precisava rolar um cigarro para provar que suas mãos não estavam tremendo de abstinência. Era uma cena de humilhação, de dor física e emocional. Exigia uma vulnerabilidade que Wayne duvidava que Dean possuísse. Howard Hawks gritou, ação! E então, o milagre aconteceu. O homem que segundos antes estava assobiando e brincando, desapareceu. Diante das lentes, Dean Martin desmoronou. Seus ombros caíram. Seu rosto assumiu uma palidez doentia. Suas mãos... As mãos de Dean começaram a tremer com um realismo aterrorizante. Ele tentava colocar o tabaco no papel, mas os dedos não obedeciam. O tabaco caía, o papel rasgava. A frustração, a vergonha, a necessidade desesperada de uma bebida, tudo isso passou pelos olhos de Dean, sem que ele dissesse uma palavra. John Wayne, que estava em cena observando, deveria olhar para ele com desprezo conforme o roteiro. Mas por um momento, a câmera capturou algo real nos olhos do Duque. Surpresa. Ele estava vendo um homem se desfazer na sua frente. Ele estava vendo uma atuação que não parecia atuação. Parecia vida. Dean continuou. Ele chorou. Não o choro teatral de Hollywood, mas o choro feio, contido, de um homem que perdeu sua dignidade. Ele transmitiu a agonia do vício com uma precisão cirúrgica. Quando a cena terminou e Hawks gritou, corta! Ninguém aplaudiu imediatamente. A equipe estava atordoada. Eles tinham acabado de ver uma das performances mais cruas da história do cinema. Dean Martin limpou as lágrimas falsas, ou eram reais, endireitou a postura e o Dino voltou. Ele piscou para o câmera. Acho que ficou bom, hein? Alguém tem um fósforo? O meu caiu. John Wayne ficou parado. Ele era um homem orgulhoso. Um homem que raramente admitia erros. Mas ele também era um profissional que reconhecia a grandeza quando havia. Ele percebeu naquele instante que cometera o erro clássico de confundir facilidade com falta de esforço. Dean não era preguiçoso. Dean era tão bom, tão naturalmente talentoso, que ele escondia as engrenagens da máquina. Enquanto Wayne precisava empurrar a pedra-montanha acima para que todos vissem sua força, Dean fazia a pedra flutuar. Wayne caminhou até Dean. A equipe prendeu a respiração novamente, temendo uma segunda rodada de insultos. O gigante de quase 2 metros colocou a mão pesada no ombro de Dean. Garoto, disse Wayne, a voz rouca, mas sem a raiva de antes. Dean olhou para ele tranquilo. Sim, Duque. Você me enganou, disse Wayne. Eu pensei que você não estava tentando, mas você estava apenas guardando tudo para a hora que importava. Dean deu de ombros. Eu não gosto de desperdiçar energia, Duque. Se eu chorar no ensaio, não vou ter lágrimas para a câmera. Wayne balançou a cabeça, um meio sorriso surgindo no canto da boca, aquele sorriso torto que o mundo amava. Você é um filho da mãe astuto, Martin. Me desculpe pelo que eu disse. Você não é preguiçoso. Você é um maldito ladrão de cenas. Para John Wayne, chamar alguém de ladrão de cenas era o maior elogio possível. Significava que você era perigoso. Significava que você era bom o suficiente para ofuscar o próprio Duque.
Naquela noite, depois das filmagens, a dinâmica do set mudou completamente. Wayne convidou Dean para seu trailer privado. Um convite raro, reservado apenas para o círculo íntimo. Eles beberam tequila. Eles jogaram xadrez e Dean ganhou, fingindo que foi sorte. A relação entre os dois transformou-se em uma admiração mútua e silenciosa. Wayne parou de gritar com Dean sobre horários. Ele entendeu que Dean tinha seu próprio processo. Se Dean precisava jogar golfe para limpar a mente antes de chorar em frente às câmeras, Wayne compraria os tacos. O filme Rio Bravo tornou-se um clássico, e muitos críticos concordam que a atuação de Dean Martin foi o coração emocional da obra. Wayne era a força, mas Dean era a alma. E aquela cena, a cena das mãos tremendo, é ensinada em escolas de teatro até hoje como exemplo de atuação invisível. Mas a verdadeira lição daquela história vai além do cinema. Ela revela a filosofia de vida de Dean Martin. O mundo, representado por John Wayne, está sempre exigindo que mostremos nosso sofrimento. O mundo quer ver o suor. O mundo quer ver o trabalho duro para validar o sucesso. Se você não está sofrendo, você não merece. Dean Martin rejeitava essa premissa. Ele provou, naquele dia quente no Arizona, que o resultado é a única coisa que importa. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa sangrar para mostrar que se importa. Você pode caminhar pela vida com leveza, com um sorriso, guardando sua energia para o momento exato em que ela é necessária. A preguiça de Dean era, na verdade, uma eficiência suprema. Ele eliminava o drama desnecessário para focar na execução perfeita. Anos mais tarde, quando John Wayne estava morrendo de câncer, ele recebeu muitas visitas. Mas dizem que ele sempre sorria quando o nome de Dean Martin era mencionado. Ele dizia aos amigos: "Aquele italiano, ele me ensinou que você não precisa fazer força para ser forte. Ele é o único homem que me fez pedir desculpas e me fez gostar disso." O confronto no deserto não foi apenas entre dois atores, foi entre duas eras. O velho oeste do esforço bruto contra a nova era da coolness. E pelo menos naquele dia, sob o sol escaldante, a preguiça venceu a fúria. Dean Martin não precisou levantar a voz para ganhar o respeito do homem mais durão da América. Ele só precisou ser ele mesmo. O gênio que fazia o impossível parecer que não era nada demais. E essa talvez seja a forma mais pura de poder que existe.